A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais um estudo bíblico, hoje dando prosseguimento ao estudo que estamos fazendo no Salmo 119. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor. Que nós não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, que nós possamos verdadeiramente utilizar a Tua Palavra como bússola para as nossas vidas e que nós possamos sempre colocar a Tua Palavra para orientar os nossos passos, em nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos estudando, dentro da proposta de fazer uma análise retórica dos Salmos, hoje nós estaremos estudando a quarta parte do Salmo 119, que vai dos versículos 97 até o 136. E aí, na próxima sexta-feira, nós estaremos estudando a última parte desse que é o maior salmo da Bíblia. Aproveitar, deixar aí o agradecimento ao Leandro pela sua presteza de sempre estar aqui para essas transmissões, poder sempre disponibilizar esses estudos. Deus abençoe. Depois de nós termos estudado a parte central, nós temos agora o que nós podemos identificar como a segunda seção do Salmo 119. Embora essa quarta parte, ela continue pegando 5 letras, como aconteceu nas duas primeiras partes, as duas primeiras subpartes terão uma ligeira modificação na divisão. Isso nós já vemos na primeira subparte, que aborda a letra Mem, que corresponde ao nosso M. Até então, tínhamos visto uma divisão em 3 trechos. Já essa primeira subparte, ela se divide em 2 trechos e cada trecho é como se tivesse dividido em 2 subtrechos. Isso porque existe a regra na análise retórica que você não pode ter mais do que 3 trechos. Isso já significa uma outra divisão. Então, vamos lá. Do Salmo 97 até o versículo de número 100, pelo PDF que foi disponibilizado aí no link. Versículo 97. Quanto amo a tua lei, em todo dia ela é a minha meditação. Tornas-me mais sábio que meus inimigos pelos teus mandamentos, pois para sempre são por mim. Tornas-me mais entendido do que todos os meus mestres, pois teus testemunhos são minha meditação. Sou mais atento do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então, aqui nós temos como se fosse um subtrecho inicial, e depois nós temos 3 segmentos em que a ênfase está no fato de nos tornarmos mais sábios através da palavra de Deus. Agora, no segundo trecho, que vai do versículo 101 até o 104. Restringi os meus pés de toda senda má, para observar
a tua palavra. Dos teus juízos não me afastei, porque tu me instruíste. Agora, o segundo, que seria o segundo subtrecho, né? Nos versículos 103 e 104. Quão agradável ao meu paladar é a tua declaração, mais agradável do que o mel à minha boca. Pelos teus preceitos estou atento, pelo que odeio toda senda de falsidade. Então, aqui, você tem como centro, como a ênfase, essa virada do versículo 100 para o 101. Sou mais atento do que os velhos, porque guardo os teus preceitos, restringi os meus pés de toda senda má, para observar a tua palavra. A ênfase aqui está no ensinamento pela palavra. Agora, nós temos a segunda subparte, que é relacionada à letra Nun, que equivale ao nosso N. Um detalhe importante a ser observado, que Nun é o nome do pai de Josué. Lâmpada para meu pé é tua palavra, e luz para a minha vereda. Jurei e cumprirei, que hei de guardar os teus justos juízos. Esse é o primeiro trecho. E a ênfase aqui é mostrar a palavra como lâmpada, que ilumina. 107 e 108. Nós temos agora o segundo trecho, que vai do 107 até o 110. E aí esse trecho ele é dividido ao meio. Estou totalmente aflito, Adonai. Vivifica-me segundo a tua palavra. Das oferendas voluntárias da minha boca, agrada-te, por favor, Adonai. E os teus juízos, ensina-me. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia da tua lei não me esqueço. Puseram-me os ímpios uma armadilha, todavia dos teus preceitos não errei. E agora, o último subtrecho, o último trecho. Herdo os teus testemunhos para sempre, pois júbilo do meu coração são eles. Inclinei o meu coração a fazer os teus estatutos para sempre, até o fim. Embora continue o tema do ensino, aqui começa a mostrar a palavra como aquela que ilumina, que esclarece. E aqui no versículo de número 112, é bem interessante esse detalhe aqui. Inclinei o meu coração a fazer os teus estatutos. Aquela questão, até que nós falamos da outra vez, de que é necessário que haja uma iniciativa minha. Aqui, com relação a essas duas subpartes, nós temos aqui, com relação à primeira subparte, que vai do versículo 97 ao 104, nós temos Jó no capítulo 32, no versículo 6. Jó, no capítulo 32, no versículo 6.
E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. É óbvio que os mais idosos, eles possuem uma experiência que nem todos os livros do mundo podem substituir. Mas o que está dizendo aqui é que, mesmo sendo jovem, pela palavra de Deus, nós adquirimos uma grande sabedoria. Mas observe que aqui, Eliú, ele mostra a devida deferência e respeito aos mais velhos. Apesar dele ter uma sabedoria a ser demonstrada, ele espera que os mais velhos falem primeiro. Nós temos ainda no Salmo 19, versículo 10. É interessante que o Salmo 19, ele tem alguns versículos que lembram o Salmo 119, não somente no número, mas na temática, o Salmo 19 como se fosse um pequeno resumo do Salmo 119. Então, Salmo 19, versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. O que nós vimos ali no versículo 103, do Salmo 119. E ainda Jeremias 15, no versículo 16. Jeremias, no versículo 15, no versículo de número 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. E lá em Apocalipse também tem a passagem em que João é convidado a engolir um rolo, um livro. Com relação à segunda subparte, que vai dos versículos 105 ao 112, Salmo 18, no versículo 28. Salmo 18, que também é um salmo bem longo. Salmo 18, no versículo 28. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. E, obviamente, lembrando lá no Novo Testamento que Jesus diz que nós devemos ser luz para o mundo. Provérbios 6, 23. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Vale a pena lembrar aqui que o estudo da palavra é tão importante que a própria ciência, embora alguns cientistas se declarem ateus, declarem a total inutilidade da teologia, por exemplo, a ciência moderna, ela deve muito à teologia e até mesmo ao estudo da Bíblia em si. Vale lembrar
que os grandes cientistas da época do Iluminismo e até as vésperas do Iluminismo, todos eles eram religiosos, como é o caso de Galileu Galilei, como é o caso de Copérnico, Isaac Newton, inclusive, eu já tive a oportunidade de mencionar isso em uma outra ocasião, que Isaac Newton ele escreveu um comentário sobre o livro do Apocalipse, mas ele é muito mais conhecido pela física e pela matemática. E a invenção, ou a criação, melhor dizendo, das universidades foi devido à teologia. O primeiro curso universitário foi de teologia. E é interessante que, pelo menos no Brasil, entende-se que teologia não pode ser um curso universitário. Ainda no Salmo 50, no versículo 14. Salmo 50, no versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. E segue até o final do Salmo. Essa questão de que nós devemos entender que a nossa vida toda, ela é uma ação de graças a Deus. Eu sempre bato nessa tecla, que devemos servir a Deus não de maneira interessada. Essa é a tese trabalhada lá no livro de Jó, quando o inimigo ele faz esse desafio, quando diz, é por acaso debalde que Jó serve a Deus, mas tiras tudo dele e vê se não blasfema de ti na tua face. Então, nós devemos servir a Deus não somente porque Ele nos abençoa. É certo que Deus é abençoador, é a natureza divina. Porém, o nosso culto a Deus deve sempre ser pensado num agradecimento, ações de graça a Deus. E Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não são mais oferecidos sacrifícios de animais como era feito no Antigo Testamento. O que substitui esse tipo de sacrifício é o louvor que procede dos nossos lábios, que confessam o nome do Senhor. É isso que está sendo dito aqui. Então, agora a terceira subparte, que é relacionada à letra Samer. Embora na Almeida Corrigida escreveram Samek, né, a pronúncia correta é Samer, já que a última letra tem esse som mudo. No versículo 113, então, a desunião odeio, mas a tua lei amo. É bem interessante essa colocação aqui. Na Almeida Corrigida, aqui no versículo 113, aborreço a duplicidade. Essa palavra aqui no hebraico é uma palavra difícil de traduzir, mas ela dá a ideia de duplicidade, de desunião,
de separação. O inimigo é que gosta de semear a discórdia, que gosta de semear a desunião. Vamos lembrar do Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, a desunião odeio, mas a tua lei amo. Meu refúgio e o meu escudo és tu, pela tua palavra espero. Afastai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Então, esse é o primeiro trecho. Aqui, nessa terceira subparte relacionada à letra Samer, volta agora aquele padrão de dividir em três. O trecho central agora, nos versículos 116 e 117. Sustenta-me conforme a tua declaração para que viva, e não me deixes envergonhado da minha expectativa. Essa palavra também pode significar esperança, mas ela fala de algo mais do que uma esperança. Fala de esse anseio, por isso que aqui uma tradução mais adequada é expectativa. Ou seja, tudo que eu posso esperar, todas as expectativas da minha vida se baseiam ou se alimentam da palavra de Deus. Versículo 117. Suporta-me, serei salvo, que me alegre nos teus estatutos totalmente. Então, esse é o trecho central. E, por ser o trecho central, automaticamente o principal dessa subparte aqui. Agora, o último trecho, dos versículos 118 ao 120. Desdenhas a todos os que se extraviam dos teus estatutos, pois falsidade é a propensão deles. Fazes cessar as escórias a todos os ímpios da terra, pelo que amo os teus testemunhos. Estremece por tremor de ti minha carne, e dos teus juízos temi. Aqui no último versículo dessa subparte, o salmista, ele quis pegar todas as palavras que dão essa ideia de tremor, de temor, né, para mostrar o máximo de reverência e respeito à palavra de Deus. Se você traduz praticamente ao pé da letra, como eu fiz aqui, torna-se até repetitivo na língua portuguesa. Por isso que a Almeida Corrigida, ela fez uma adaptação para não ficar esse repetitivo, né? Colocou: o meu corpo se arrepiou com o temor de ti e temi os teus juízos. E também aqui no versículo 118, quando fala de propensão, é bem interessante isso aqui. Indo lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 6, quando começa a narrar acerca do dilúvio. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso aqui fala da propensão. É justamente aquilo que nós vemos lá no Novo Testamento, como descrito como concupiscência. Essa concupiscência é a propensão que o homem tem ao pecado devido à queda. Não significa que o homem nasce já pecaminoso, porque as crianças,
elas nascem num estado de inocência, mas elas nascem com a propensão ao pecado, que isso vai aflorar quando elas atingem a idade da razão, que para cada um é num determinado momento, embora se coloque uma média de 7 aos 7 anos. Há quem diga que, devido à nossa sociedade, essa idade da razão está cada vez mais abaixando. Com relação a essa subparte, nós temos aqui Salmo 6, versículo 8. Salmo 6, no versículo de número 8. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Ainda em Ezequiel 22. Ezequiel, no capítulo de número 22. Capítulo 22, a partir do versículo 18. Ezequiel 22, a partir do versículo 18. Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, estanho, e ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Ainda Jó, no capítulo 4. Jó, capítulo 4, no versículo 14. Sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Essa reação à palavra de Deus, a reverência que provoca a palavra de Deus. Salmo 88, no versículo 16. Afasta para longe, a tua ardente indignação sobre mim vai passando, os teus terrores fazem-me perecer. Isso aqui fala de uma reverência à palavra de Deus que não deve ser confundida com você deixar de compreender o espírito da palavra de Deus. Por isso que a subparte anterior fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina. E às vezes nós pensamos que tem pessoas que, mesmo a pretexto da palavra, parece que elas estão numa ignorância. Isso porque elas leem, mas não procuram compreender. Por isso que alguns, até de maneira jocosa, dizem que, de maneira inadequada, mal interpretada, você pode utilizar a Bíblia para qualquer coisa. No passado, chegaram a utilizar a Bíblia para querer justificar a escravidão, que é, obviamente, um absurdo. Mas a palavra de Deus, ela, adequadamente interpretada, ela ilumina, ela esclarece. Mas, infelizmente, algumas pessoas, elas utilizam a palavra de Deus para distorcer e aí algumas pessoas pensam que a palavra de Deus ela não é adequada para os nossos dias. Vamos lembrar o que Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Na antiguidade, muitos pensavam que a letra mata quer dizer o estudo. E é bem preocupante porque hoje vivemos numa sociedade que desestimula o estudo e a adequada informação.
Paulo não está dizendo que o estudo mata. Ele está falando que a letra mata. O que é a letra? É você ler, desculpa a expressão, repetir como se fosse um papagaio e não procurar compreender a essência. É isso que Paulo diz quando fala sobre o Espírito que vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo, mais do que qualquer um na sua época, e podemos dizer até de todas as épocas, ele estimulou o estudo da palavra de Deus. Tanto é que Paulo, ele recomendando o conselho que é dado ali na carta a Timóteo, ele fala, persiste em ler. Então ele não fala nem em ler, ele fala em persistir em ler. Isso é muito importante, porque muitos acham que não é adequado você estudar a palavra de Deus com a seriedade que ela merece. A mesma questão sobre a interpretação. Eu já tive a oportunidade de falar isso em outras ocasiões, até em outros vídeos, né? Mas não custa nada repetir. O Espírito Santo, ele abre o entendimento das Escrituras para que nós possamos, mesmo aqueles que não possuem cultura, possam compreender o chamado plano da salvação. Porém, isso não me impede de buscar estudar a palavra de Deus com profundidade, buscar regras de hermenêutica, de interpretação, para melhor compreender a palavra de Deus. Sempre digo isso, sempre vou dizer. O estudo da teologia, ela não tira a espiritualidade de ninguém. Se uma pessoa, ela estudou a palavra de Deus a fundo, estudou teologia e se desviou, eu posso afirmar com toda certeza que não foi o estudo da teologia que a desviou. Alguma outra coisa proporcionou isso, mas jamais o estudo da palavra de Deus. Então, agora sobre essa terceira subparte, já terminamos. A quarta subparte, a partir do versículo 121, que também se divide em 3 trechos. Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos consumiram-se por tua salvação e pela declaração da tua justiça. Lembrem lá na primeira parte desse estudo, em que eu falei dos termos que são utilizados como sinônimos para a palavra, que foi organizado de tal maneira em que em cada versículo apareça pelo menos um desses sinônimos. E ali eu esqueci de mencionar, mas aqui é o momento, né? Que o único versículo que vai fugir a esse esquema é o 122. É o único versículo de todo o Salmo 119, por algum motivo, que não coloca nenhum dos sinônimos para a palavra. Não aparece lei, não aparece declaração, juízo, nenhuma daquelas palavras. Ficou apenas assim de maneira seca. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. E o que chama atenção é justamente o versículo central desse trecho.
Eu consultei até alguns comentários que não arriscaram explicar por que essa ausência aqui. Apenas um que tentou ajustar, tentou modificar o texto hebraico. A palavra servo no hebraico, se você modificar um pouco as letras, formaria palavra. Mas, lógico, isso aí é uma conjectura que vai alterar o texto bíblico. Agora o trecho central. Faze com o teu servo segundo a tua benignidade e os teus estatutos ensina-me. Teu servo sou eu. Faze-me entender que eu conheça os teus testemunhos. Agora aqui, no versículo, o último trecho, versículos 126 até o 128. É tempo de agir para Adonai. Eles quebrantam a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos, mais do que o ouro e mais do que o ouro refinado. Por isso todos os teus preceitos regram-me completamente. Toda senda da falsidade odeio. Todo essa subparte, ela gira em torno dessa palavra fazer. No hebraico, fazer significa que eu estou pedindo a Deus que me proporcione fazer algo. Então, faze-me conhecer, faze com o teu servo segundo a tua benignidade. E outro detalhe bem interessante aqui, no versículo 128. Por isso, todos os teus preceitos regram-me completamente. Na Almeida Corrigida, esse versículo 128 ficou assim. Por isso tenho em tudo como retos todos os teus preceitos e aborreço toda falsa vereda. Aqui a tradução, ela pegou a raiz que significa retidão, traduziu assim, tenho como retos todos os teus preceitos, mas o que significa ter como retos os preceitos de Deus? Porque tem pessoas que têm a palavra de Deus, entendem como sendo algo reto, mas não tomam como regra para a sua vida. O que o texto hebraico está dizendo é justamente isso aqui, como eu coloquei nessa tradução. Por isso, todos os teus preceitos regram-me completamente. Eu não acho a palavra de Deus apenas algo reto e bom. Porque tem pessoas que acham, eu entendo que a palavra de Deus é boa, mas deixa que os outros a cumpram. Eu não tenho coragem, eu não quero me guiar pela palavra de Deus. O que diz aqui é que, por todos os teus preceitos regram-me, são regra para mim. Regra para a minha conduta. Alguns versículos aqui relacionados a essa subparte. Provérbios 6, 1. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se deste a tua mão ao estranho. Então, aqui, voltando ao versículo 122. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Fiador é aquele que assume uma dívida caso ele fale. Hoje, ainda mais a situação que nós vivemos, o maior pavor de alguém é ser fiador de qualquer pessoa. Mas aqui o salmista está expressando uma confiança tão grande em Deus que ele pede para que Deus
seja o seu fiador para o bem. É como se fosse um compromisso. É como se falasse para Deus: o Senhor pode ser meu fiador porque eu me comprometo a fazer o bem. Veja a seriedade desse tipo de comprometimento. É o mesmo tipo de comprometimento que nós vemos lá na oração do Pai Nosso e que muitos acabam orando não prestando atenção. A oração do Pai Nosso, na segunda parte, ela diz exatamente assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Na oração, você lembra de pedir para que Deus perdoe as suas ofensas, as suas dívidas, mas faz esse compromisso. Primeiro você tem que ter perdoado os seus ofensores, aqueles que têm uma dívida para com você. Salmo 36, versículo 11. Salmo 36, versículo 11. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Agora chegamos aqui na última subparte relacionada à letra P. É interessante que a letra P, ela significa boca. Então, versículo 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso os guarda a minha alma. A descoberta das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos simples. A boca escancarei e aspirei, pois por teus mandamentos anseio. Então, esse aqui é o primeiro trecho. Aqui você vê a palavra maravilha, maravilhosos são os teus testemunhos. E aqui no versículo 130, a descoberta das tuas palavras ilumina. A Almeida Corrigida, ela traduziu da seguinte forma: são as pequenas nuances que nós vamos percebendo. A exposição das tuas palavras dá luz. Aqui a tradução exposição pode dar a entender que basta eu falar, entre aspas, por falar a palavra de Deus. Porque exposição quer dizer, você vai expor simplesmente. Mas aqui, a palavra hebraica que aparece ali no versículo 130 é a palavra petar, que significa também porta. É a mesma palavra para porta, ou abertura, melhor dizendo. A palavra de Deus, ela é uma abertura. Existe um conceito aí fora de que aqueles que se pautam pela palavra de Deus são ignorantes, não têm conhecimento. Criou-se até esse lugar comum. Os evangélicos, eles não possuem conhecimento, não são cultos. Isso não corresponde à verdade. Porque aqui diz que a palavra de Deus, a descoberta da palavra de Deus, é esse esclarecimento. Você também poderia traduzir aqui como revelação. E isso ilumina e dá entendimento aos simples. Agora que o trecho central dos versículos 132 ao 134.
Vira-te para mim e favorece-me, conforme o juízo para com os que amam o teu nome. Estabelece os meus passos na tua declaração, e não se assenhoreie de mim iniquidade alguma. Resgata-me da opressão do homem, que eu observe os teus preceitos. E, terminando o último trecho dessa última subparte, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Correntes de águas descem dos meus olhos, por não guardarem a tua lei. Versículos 136, 135, faz lembrar a chamada bênção sacerdotal, ou a bênção aarônica. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aqui no versículo 136, correntes de águas, ribeiros de águas, torrentes de águas, fazem lembrar o primeiro salmo. Lá no versículo 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa expressão aqui, ribeiros de águas, é a mesma que aparece aqui no Salmo 119. Ainda sobre, no versículo 136, ainda no versículo 136, um detalhe interessante. Correntes de águas descem dos meus olhos, por não guardarem a tua lei. Nunca podemos esquecer do que está escrito lá em Zacarias, que não é pela força e nem pela violência, e sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Por mais que o nosso zelo nos leve a ficar indignados com os ímpios, com aqueles que praticam o mal, nunca devemos pagar mal com mal. Nunca podemos, pela força, obrigar as pessoas a compreenderem o amor de Deus. Até porque se nós exercemos força, como eles vão compreender o diferencial do amor de Deus? Jesus deixou bem claro: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Essa é uma essência do Evangelho. Então, eu sempre lembro daquela passagem de Lucas 9, eu acabei de escrever um artigo sobre isso, então está sempre na minha cabeça essa passagem, Os discípulos pedindo para Jesus: Senhor, queres, os samaritanos não o receberam, queres que caia fogo dos céus e os consuma? E Jesus deixou bem claro: vocês não sabem de que espírito sois. Não é para desejar isso. Então, já no Antigo Testamento, porque às vezes alguns vão dizer, não, Antigo Testamento, Novo Testamento, já no Antigo Testamento aqui, deixa claro o versículo 136. Correntes de águas descem dos meus olhos por não guardarem a tua lei. Aqui ele não fala de desejar a morte desses que não guardam a lei, mas ele chora por esses que não conseguem compreender a palavra de Deus. E sobre essa última subparte, Salmo 4, versículo 6, muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor,
exalta sobre nós a luz do teu rosto. Também Salmo 5, no versículo 11, mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Ainda Salmo 25, no versículo 16, olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Salmo 73, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até aqui, numa das lições da escola dominical, nós abordamos o Salmo 73 na íntegra e falamos sobre isso. Salmo 91, que é bem conhecido, Salmo 91, versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. E uma passagem, é até um capítulo que, lido na íntegra, alguns ficam até com medo, né? Mas precisa entender qual é a essência da mensagem, né? Conselho popular, quem não deve, não teme, né? Então, Ezequiel, no capítulo 9, no versículo 4, e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Abre um parênteses aqui, ainda mais nessa época, se fala, que se toca no assunto do livro de Apocalipse, fala sobre o sinal da besta. E aí muitos ficam assim, cuidado para que você não receba o sinal da besta. Rapidamente, a besta, ela é o anticristo. Então significa que o anticristo ele vai imitar tudo que Cristo faz, só que com os sinais trocados. Aqui fala de um sinal que é colocado por Deus. Esse sinal é como se fosse uma marca. Esse me serve. Então, a marca da besta, que é mencionada lá em Apocalipse, ela é colocada somente sobre aqueles que não aceitaram servir a Cristo, que negaram o bem. Então não há como uma pessoa, por engano, receber o sinal da besta. Se eu tenho a minha fé arraigada em Cristo, eu já tenho o sinal de Cristo. E não há como receber o sinal da besta. Isso é importante salientar. Cuidado para não receber o sinal da besta. Ou a minha fé é firme em Deus, ou ela não é. É como está lá em Êxodo. Está Deus no meio de nós ou não? Sou eu um servo de Deus, creio em Deus ou não? Essa é a grande questão. Terminamos então de analisar a quarta parte, do Salmo 119, e aqui, como eu sempre faço, como se organiza essa quarta parte. Até então, as duas primeiras partes, elas tinham divididas em 5 subpartes, mas numa disposição que eu chamo de quiasmo, que parece um candelabro deitado. Aqui eu tenho uma disposição que é o que nós chamamos de escada. Então, você tem a subparte central, dos versículos 113 ao 120, sustenta-me segundo tua palavra, e viverei. E aí você tem a primeira subparte, ao invés de se corresponder com a última, ela se corresponde com a primeira que vem depois da subparte central. Então, de toda senda má desvio meus pés, versículos 97 ao 104. Corresponde a todo caminho da falsidade odeio.
dos versículos 121 ao 128. E a segunda subparte, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra, dos versículos 105 ao 112, vai corresponder lá no final. A abertura da tua palavra me ilumina. Você vê que o tema da iluminação, ela volta nessa última subparte. Então, essa é a disposição da quarta parte. Na próxima sexta-feira, então, estaremos terminando o estudo do Salmo 119. E logo depois nós traremos outros estudos, aproveitando a análise retórica. Eu quero aproveitar, que eu tenho um bom material sobre análise retórica, e eu me proponho a depois trazer fora do livro dos Salmos, para não ficar somente no livro dos Salmos. Embora, se eu ficasse somente no livro dos Salmos, eu levaria aí tranquilamente 2 anos sem repetir nenhum salmo. Estaremos então orando, agradecendo a Deus, mais uma vez, orando pelo mundo, orando pelo nosso país, orando pelos nossos familiares, por todos aqueles a quem nós temos apreço. E orando por todos, independente se nós conhecemos ou não, esse é o nosso papel de intercessores. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais este estudo da tua palavra e mais uma vez te pedimos, Senhor, clamamos a ti para que extirpes de uma vez por todas este vírus da face da terra. Que a nossa oração suba até o trono da tua graça como incenso de aroma agradável. E que o Senhor sare esta terra, que a tua misericórdia se manifeste a todos e que essa doença possa ser extirpada de uma vez por todas, que vidas preciosas não venham mais a ser perdidas, que famílias não venham mais a chorar pelos seus entes queridos, e que outros, que mesmo sem serem atingidos por essa terrível doença, mas estão sofrendo por perderem o emprego, por perderem a oportunidade de levar o sustento para os seus lares. Que a tua misericórdia se manifeste, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todo sempre. Amém.